Então, continuando sobre o tratamento farmacológico, eu repito, né? Isso aqui são dicas, são linhas gerais, baseadas no que tem nas farmácias públicas, né? Sugestões, né? Em geral, né? Não vou aqui me aprofundar em farmacologia, né? As pessoas podem estudar isso e tem vídeos na internet sobre esse tema bem específicos, né? Em geral, na rede pública no Brasil, nós temos três grupos principais de antidepressivos que são fornecidos, né? Os tricíclicos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né? E os duplos. E tem alguns outros que merecem a gente fazer a citação, né? Os tricíclicos são basicamente a amitriptilina, que é o amitriptanol, a imipramina, né? A nortriptilina, que é o pameló, e a clomipramina, que é o clô, né? Geralmente, os tricíclicos, eles vêm em comprimidos assim, de dosagem de 25, 50, né? Os 75 miligramas. Né? Geralmente, 25 e 75. A nortriptilina tem uma dosagem de 25 e 50. Né? Os inibidores seletivos, né? É o grupo mais famoso, o famoso grupo da fluoxetina, né? Geralmente, eles vêm em dosagem de 20, né? Comprimidos de 20, né? 40, né? Múltiplos de 20, né? E a faixa terapêutica deles geralmente vai de 20, né? Até 80 miligramas, né? Exceto a sertralina, que ela vem geralmente comprimidos de 25, 50 e 100 miligramas, né? Mas são os mais conhecidos: fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, fluvoxamina, né? Mas na prática mesmo pública, na farmácia pública, você vai ter basicamente fluoxetina, paroxetina, citalopram, às vezes sertralina, né? Dos duplos, né? Os chamados inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, nós temos a venlafaxina, né? Comprimidos de 37,5, 75 e 150. Né? Nós temos a desvenlafaxina, né? E nós temos a duloxetina, né? Comprimidos de 30 e 60 miligramas. Né? Outros a gente pode citar a bupropiona, né? Que ficou muito conhecido como remédio para parar de fumar, mas é um antidepressivo eficaz, né? e um ansiolítico eficaz. A trazodona e a mirtazapina também merecem citação. Voltando a falar, né, dos antidepressivos disponíveis na rede pública, né, os tricíclicos, né, o grupo do amitril, como um grupo a gente pode falar que eles têm muitos efeitos anticolinérgicos, né, endócrinos, né, e cardiológicos. Então, são medicações muito boas, com um espectro de ação muito amplo, porém tem que ter cuidado com esses efeitos colaterais, né, particularmente aquela sensação de amargor na boca, né, ganho de peso, né, prolongamento do intervalo QT, então um paciente com problema cardíaco é melhor evitar. Né? A pessoa pode ter também, no caso de um paciente idoso, retenção urinária, retenção fecal, né? Visão turva, os efeitos anticolinérgicos. Né? Quanto aos inibidores seletivos, né? Como um grupo, talvez o efeito mais comum entre eles seja a questão da piora da libido, né? O paciente reclama de uma piora da vida sexual, né? A fluoxetina não induz tanto ganho de peso, os demais já induzem um certo ganho de peso, particularmente a paroxetina, né? Que induz um ganho de peso grande, né? O paciente tem alguns incômodos também, efeitos anticolinérgicos muito mais discretos do que os tricíclicos, mas que podem ocorrer, né? Alguns pacientes podem ter a chamada síndrome serotoninérgica, né? Quando começam a tomar, né? Por exemplo, podem ficar vermelhos, ou ter diarreia, ou ter coceira, né? Mas, repito, a não ser que seja uma coisa muito grave, né? Você pode diminuir a dose, começar com uma dose menor, reiniciar. E se o paciente conseguir tolerar, a maioria desses efeitos passam e depois eles vão, né? Diminuir e o paciente vai se beneficiar do tratamento. Quanto aos duplos, talvez a coisa mais importante seja o cuidado com os pacientes hipertensos, né? Como eles também agem na noradrenalina, eles podem provocar
uma piora de uma pessoa que já é hipertenso, né? Não é comum uma pessoa ficar hipertensa por causa dele, mas um paciente que já é hipertenso, né, e na população idosa isso é muito prevalente, tem que ter atenção com os duplos. Bem, a escolha do antidepressivo. Em tese, não há antidepressivo superior ou inferior a outro. A escolha, ela inclui as características do paciente, a história familiar, a história medicamentosa prévia do paciente, né? A personalidade do paciente, a sua tolerância aos efeitos colaterais, né? O grau de confiança do paciente no médico e na equipe, tudo isso interfere, né? Durante muito tempo se usou muito, né, os tricíclicos porque não tinha nada melhor, né? Mas como um grupo, os inibidores seletivos, né, têm uma grande vantagem, eles tendem a ser a primeira escolha. Repito, inibidores seletivos, estou falando do quê? O grupo da fluoxetina, paroxetina, citalopram, porque geralmente a dose inicial deles já é terapêutica, né? Então, assim, para uma depressão grave, isso vai ser muito importante. Já os tricíclicos, né, quando se trata de uma depressão grave, você tem que chegar numa dose plena, né, sei lá, digamos, mais de 200 mg por dia de amitril, o paciente vai ficar muito sedado e ter muitos efeitos colaterais. Então, por conta disso, que o amitril e os outros tricíclicos perderam espaço, né, na depressão, né, para os inibidores seletivos, porque esses, né, fluoxetina e o grupo dela, a dose inicial tende a já ser terapêutica, muito embora em média, né, tirando a sertralina, né, mas os demais a gente tende a fazer entre 20 e 80 miligramas, né? Então, como eu falei, história familiar, a história de uso de medicamento do paciente, né? Se um parente teve depressão e melhorou com um dado remédio, para essa pessoa você vai tentar começar o mesmo remédio que o parente começou, né? A questão farmacoeconômica, muito importante no SUS, não adianta passar um remédio maravilhoso que o paciente não vai comprar, ou que ele vai comprar e vai faltar carne, né, ou feijão no prato dele. Então não adianta, né, um tratamento que não faz sentido, né? Então, assim, efeitos colaterais muito importantes, como a questão da sexualidade, o ganho de peso, a faixa etária do paciente, o sexo, se é homem, se é mulher, né? Geralmente as mulheres jovens são vaidosas, não vão querer engordar, né? Isso é uma coisa a se considerar, né? Os homens são muito preocupados com a questão sexual, não vão querer ter uma piora da sua função sexual. Então, geralmente essas coisas guiam muito a nossa escolha, né? Então, repito, vocês têm que estudar isso num livro de farmacologia mais a fundo. Eu vou dar só dicas gerais, né, para a gente concluir, dicas gerais de situações práticas em que um dado remédio é primeira escolha ou é mais útil que os demais.